Conta um Continho apresenta, de João Ricardo Mendes de Oliveira, a história da ceroleira e do jasmineiro. Narração, Tio Marcelo. Era uma vez duas senhoras que se mudaram ao mesmo tempo para casas vizinhas, separadas por um muro que passava entre o jardim das duas. Eram casas muito bonitas, com jardins bonitos e verdinhos, e as senhoras moravam sozinhas, as duas. Elas, na verdade, eram até muito parecidas. Talvez porque os idosos vão ficando meio que todos iguais, mas que, ainda assim, elas não se simpatizavam uma com a outra. E talvez fosse por isso mesmo, por serem parecidas. Não sabiam, mas tinham hábitos muito parecidos também. E um hobby especial que era a jardinagem. Jardinagem, para quem não sabe, é cuidar do jardim, cuidar das plantinhas, regar, tirar as partes que já estão velhas, feias. Cuidar do jardim. A diferença é que uma era jardineira do dia e a outra da noite. Uma gostava de mexer no jardim durante o dia e a outra gostava de mexer no jardim durante a noite. A velhinha da noite dormia e acordava à tarde. A do dia dormia e acordava muito cedo. Ambas usavam óculos, mas a da noite precisava de uma ajuda extra e assim usava holofotes no jardim, aquelas luzes bem fortes, para enxergar bem os jarros e plantas que ela cuidava. A do dia precisava mais de protetor solar e chapéu de palha de aba larga. As duas precisavam de luvas. Nada tinha acontecido para que elas se estranhassem tanto, mas não tinha jeito. Nem se olhavam, até porque quando uma estava no jardim, a outra estava dentro de casa, e vice-versa. As duas tinham lindos jardins. E cada uma tinha uma árvore predileta. Uma tinha um jasmineiro e a outra uma aceroleira. O muro não era alto, mas elas não conseguiam ver as árvores que estavam abaixo dele. Passados alguns anos, continuavam a não se falar, mas continuavam, cada uma, cuidando e amando os seus jardins, em especial suas árvores. Um dia, as árvores passaram da altura do muro e elas puderam ver algo novo crescendo no jardim da outra. Ficaram curiosas, mas continuaram sem se falar, em um silêncio que já durava anos. Por que elas se tratavam assim? Isso ninguém sabia, nem elas, até porque não havia razão. Ou havia? Era um misto de timidez e desconfiança de ter se habituado com a solidão. Mas as árvores não. As árvores cresceram rápidas, passaram do muro e acabaram se tocando. E ao se tocarem, uma virou o apoio da outra, crescendo e crescendo de um jeito que nunca cresceriam sozinhas. Sozinhas elas cresceriam mais para os lados, mas juntas cresceram para cima, até que uma árvore atravessou mesmo os limites do muro e foi parar no jardim da outra, e assim vice-versa. E o cheiro do jasmim foi tão forte que a vizinha acordava no meio da noite com o perfume, enquanto a outra começou a acordar com o chão cheinho de acerolas bem docinhas. Por incrível que pareça, as duas, que eram muito fechadas, começaram a pensar: será que eu estou incomodando a vizinha com a minha árvore? Uma pensava, e a outra pensava a mesma coisa. Será que as folhas dela caem e sujam o jardim da vizinha? A outra pensava, será que minhas acerolas estão caindo demais e sujando o jardim dela? Até que um dia, por coincidência,
as duas colocaram um banquinho no muro e subiram para se ver e falar. Conversaram e ficaram muito surpresas com as coisas que tinham em comum, como gostar da mesma marca de chá e de fazerem compras no mesmo mercadinho próximo. E aí foi como se tivessem se visto pela primeira vez. E ficaram surpresas com o que uma disse para a outra que faziam com as flores e frutas que recolhiam. A acerola tinha virado geleia, começando com a preparação da polpa e o açúcar que era colocado aos poucos. Já as flores de jasmim coletadas viravam decorações dentro da casa da outra, até adornando o cabelo dela. E elas viraram amigas para sempre. Tanto que resolveram derrubar o muro. E agora passam o tempo inteiro de um jardim para o outro, tomando chá nas cadeiras do lado de fora da casa, fazendo geleia de acerola juntas e artesanatos com as flores do jasmineiro. O nome delas? Dona Célia, a dona da aceroleira, e Dona Jéssica, a dona do jasmineiro. Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Aqui quem fala é o tio Marcelo. Eu vou me apresentar assim para vocês, independente da idade que você tenha. Aliás, você sabia que existem crianças de todas as idades? Você sabia que eu já conheci uma criança de 80 anos? É verdade, conheci sim, senhor. E era uma criança muito animada, sabia? O que vocês acharam dessa história? Às vezes, a gente deixa de gostar de uma pessoa por nada, sabia? Muitas vezes a gente nem conhece a história direito dessa pessoa, as coisas que ela passou, as tristezas, as alegrias, seus gostos. E já vira a cara e fala assim: peguei ranço. Pegar ranço, que coisa boba. Se a gente soubesse que cada pessoa é um universo, cada pessoa tem constelações, planetas, estrelas, tudo dentro do seu coração, e que basta você se interessar em conhecer tudo de bom que aquela pessoa tem para oferecer. Quem sabe vocês podem se tornar muito amigos. Afinal, nem todo mundo é ruim de todo, e nem todo mundo é bom de todo. Todo mundo tem um pouquinho de bom e um pouquinho de ruim. O mundo não é só de uma cor ou de outra, de um tamanho ou de outro. O mundo não é só de jasmineiros e também não é só de aceroleiras. O mundo é muito mais do que isso. Então faça como a Dona Célia e como a Dona Jéssica. Derrubem os muros que existem entre você e as outras pessoas. Até mais, amiguinho. Até a próxima história do Conta um Continho.